Bem, Theo, apesar das ressalvas que são apresentadas por alguns advogados, a tendência da primeira turma do Supremo Tribunal Federal é referendar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, até observando a composição da primeira turma? Sem dúvida alguma, Carol. A tendência é de que seja mantida, que seja referendada a decisão de sexta-feira do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo as atividades da plataforma enquanto não apresenta um representante legal, enquanto não cumpre as decisões judiciais e enquanto não quita as dívidas e as multas que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Esses são os três requisitos que constam na decisão de sexta-feira do ministro Alexandre de Moraes. E esse julgamento é importante para, além de a gente ter a validação da decisão, a gente ver qual que é a resposta desses 4 ministros à decisão de Alexandre de Moraes, para entender qual que é. Vai ser uma espécie de termômetro para que a gente possa entender como uma parte do Supremo Tribunal Federal avalia a postura do ministro perante o X, porque até então o que a gente estava vendo era apenas a decisão individual de um ministro. Isso desde o começo do ano, desde a inclusão de Elon Musk como investigado no inquérito das milícias digitais. Então, ao longo de todo esse período, maior parte das vezes foram decisões individuais. Então, quem ficou na vitrine foi o ministro Alexandre de Moraes, para o bem e para o mal. Agora, a gente vai ver qual que vai ser o apoio dos colegas à decisão dele. E até contextualizando, a gente trouxe aquela declaração do André Massiglia, ele traz uma crítica com relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear os bens da Starlink, que é uma empresa que também tem Elon Musk como acionista principal, para garantir a quitação da dívida do X perante a justiça brasileira, que é um dos pontos também que causa divergências no meio jurídico. No meio jurídico e também no meio político. A gente viu algumas manifestações ao longo do final de semana de críticas de autoridades dos 3 poderes a essa decisão do ministro, porque ele toma uma decisão envolvendo uma empresa da qual o Elon Musk é proprietário, mas que não tem relação com o X. No caso, o presidente da Câmara dos Deputados, Presidente Arthur Lira, que foi diretamente nesse ponto. Ele fez se eu não me engano, foi a primeira autoridade a se manifestar de maneira mais enfática com relação a essa decisão, que foi ao longo da última semana alvo de muitas críticas, porque não tem relação, as duas empresas não têm relação. Então, o que elas têm em comum é o seu proprietário, que é o Elon Musk, mas por falta de pagamento das multas pelo X, ele determinou o bloqueio das contas, e aí está falando não contas em perfis sociais, mas as contas bancárias, bloqueio de bens da Starlink como uma forma de quitar as multas que não foram pagas pelo X ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que a importância desse julgamento também está para o posicionamento, por mais que seja no plenário virtual, que não haja discussão, não haja debate, que não é o ideal para uma decisão como essa, porque a gente está falando da suspensão de uma rede social gigantesca aqui no Brasil e deveria haver discussão, deveria haver debate, mas para além disso, deixando isso de lado, é importante ver qual que vai ser o apoio que ele vai ter nesse julgamento. Bem, esses pontos aqui que a gente destaca aqui trazem divergências, debates jurídicos e políticos. Vamos trazer também entrevista hoje aqui no Novo Dia e com o Theo Cury, claro. Até já, Theo. Até. Vamos agora com destaque internacional.